comentar com você, torcedor e torcedora do Vasco, também torcedores do Atlético Mineiro, do Galo, sobre este confronto, né, entre o Cruz Maltino e o Galo, que vai acontecer no Maracanã. O Vasco conseguiu aí, né, fazer com que este jogo aconteça no Maracanã. Já são mais de 15 mil ingressos vendidos, uma lotação aí absurda, né? A torcida deve lotar o Maracanã para apoiar a sua equipe. Nessa luta, gente, complicadíssima contra o rebaixamento. Ainda tá difícil, muito difícil, mas esta rodada, que é a primeira do segundo turno, ela pode ser simbólica até mesmo em virtude de ser a primeira, né? Para que o Vasco consiga se salvar, né? Se manter na elite do futebol brasileiro, que é o lugar do Vasco, evidentemente, o lugar em que o Vasco tem de frequentar. O Vasco fez muita falta ao futebol brasileiro quando estava na segunda divisão, fez muita falta ao Brasileirão, à elite, né, do futebol brasileiro quando estava ali na Série B. Então não pode, evidentemente, cair novamente para a Série B. Investimentos, evidentemente, foram feitos na contratação de alguns jogadores. Um deles, o Payet, foi apresentado, né? E na sua apresentação fez elogios, falou por que escolhera o Vasco da Gama, né? Falou de como o Vasco é visto no futebol europeu, lá na França especialmente, né? Isso realmente é muito interessante. Falou da conexão, né, que já sentiu ali com a torcida do Vasco, né? E me lembrou algo muito importante que eu já contei em outros momentos, em lives, talvez em vídeos também, de uma situação em que eu estava viajando pela América do Sul, né? Para quem não sabe, eu sou um cara que viajou muito pelo futebol, pela América do Sul, América Latina também, para estudar futebol, estudar os clubes, estudar uma série de questões sobre futebol que acontecem nesses países, né? E em virtude disso, me chamam, não é eu que me chamam de especialista em futebol da América do Sul, né, e América Latina. Então, uma certa feita, eu estava viajando pelo interior do Equador, e quando souberam que eu era um jornalista brasileiro, uma família me chamou até sua casa. Eu fui convidado à sua casa, almocei na casa dessa família equatoriana. E qual foi o motivo de me chamar? Porque eles queriam me mostrar fotos do Edmundo, gente. Então eu encontrei duas fotos do Edmundo ali na parede da sala da casa desse pessoal, torcedores do Vasco no interior do Equador. E isso foi em virtude do amor e do carinho que eles tinham ali pelo Edmundo. Olha que coisa interessante, né? Então o Vasco é um gigante que não pode cair para a segunda divisão de novo, né? Não pode e não deve, e acho que realmente não vai conseguir cair, não vai cair por causa do que já está acontecendo. A gente percebe já uma reação da equipe no Brasileirão, né? O jogo anterior foi um empate, mas era um jogo dificílimo. O Vasco tem nessa rodada algo muito importante. Não somente tem um jogo em casa contra a equipe que neste momento não é das melhores, né? O Galo não está bem. Como também a rodada pode ser interessante. Vejamos, o Coxa vai jogar contra o Flamengo, é jogo complicado, o Coxa vem de 3 derrotas consecutivas, o Flamengo também não está lá, essas coisas, mas é um jogo que o Coxa pode perfeitamente perder pontos dentro dos seus domínios, né? O Santos vai encarar o Grêmio, também está à frente ali do Vasco, né? Vai encarar o Grêmio nos seus domínios, na Vila Belmiro, mas vai enfrentar uma equipe também que está muito bem, que é o Grêmio, né? E o Bahia vai encarar o Bragantino, vai receber, evidentemente, o Massa Bruta nos seus domínios, mas o Bahia vai enfrentar uma equipe também muito forte, que é o Braga, e pode perfeitamente o Tricolor da Boa Terra perder ponto nessa partida aí. Acho que isso é possível sim. O Goiás vai encarar o Furacão, perceba. Curitiba vai jogar em casa, o Santos vai jogar em casa, Bahia vai jogar em casa e também o Goiás vai jogar em casa. Todas essas equipes que estão aí à frente do Vasco vão jogar dentro de casa, né? Contudo, todas elas vão pegar jogos muito difíceis e todas elas podem perfeitamente perder pontos nos seus domínios, né? Então, se o Vasco vence, a possibilidade de que o Vasco consiga subir muito na tabela aí é bastante significativa. Portanto, tem de vencer, gente. E precisa vencer. Para tanto, não vai contar ali com o Orelhano, né, que recebeu suspensão. Por outro lado, volta o Praxedes, né? Olhando para a escalação possível do Vasco, a gente percebe que tem ali o Léo, o Bambu, né, e aí é torcer, é rezar, né, para que nada aconteça de pior para o Vasco da Gama, com o Robson Bambu, né? Vai chegar um dia que talvez o Ramon, né, descarte o Robson Bambu. Mas já que vai jogar, vamos torcer para que tudo dê certo, para que o jogador faça uma grande partida, né? O Guerri El Pitbull Medel, né? Guerri Medel, o Léo e o Lucas Piton, fechando ali a primeira linha. Zé Gabriel, o Paulinho e o Praxedes, né, no meio de campo, à frente. O Rossi, né, que deverá entrar no lugar do Orelhano, né? O Vegete, né? O cara que já chegou marcando gols, 2 jogos, 2 gols, né? O torcedor tem muita expectativa de que de novo ele vá para as redes, né?
É o cara que gosta de conversar com a rede, né? E o Peck ali para fechar a linha de 3 ali no ataque do Vasco da Gama. Uma equipe que pode perfeitamente ganhar, porque vai ter uma conexão muito forte com seus torcedores no Maracanã, porque vai encontrar também diante de si um adversário muito confuso, que é o adversário, que é o Galo hoje, né? O Galo do Felipão é um time muito confuso. Olhando para a escalação do Galo, ele pode ter ali, além do Everson no gol, o Saravia, né? Que pode jogar também o Mariano, mas é provável que entre o Saravia, o Gemerson, o Lemos e o Aranha fechando a primeira linha, Batalha, Otávio e o Igor Gomes, portanto, 3 volantes. O Igor Gomes é um cara, um camisa 8, um segundo homem de meio de campo, portanto, um volante, embora segundo volante, um cara que pode ter uma flutuação ali mais livre no campo de ataque, mas é um volante, tá? Então você tem um doble 5 defensivo, né, em companhia de um segundo homem de meio de campo também para marcar, né, tentar construir, mas também para marcar, que é o Igor Gomes, né? E Paulinho abrindo ali o ataque, Paulinho, o Pedrinho e o Hulk, né? Olhando para essa equipe do Galo, apesar dos 2 volantes, eu acho que essa equipe tem pouquíssima marcação na linha de 3 à frente, né? Então o Filipão é um técnico que gosta de fazer com que sua equipe vá a campo para marcar, mas olhando para essa linha de 3, a gente percebe que essa equipe do Galo vai ficar muito desprotegida, vai sobrecarregar os 2 volantes, é isso mesmo. Apesar desse doble 5 defensivo ali presente à frente da primeira linha, claramente que a equipe do Galo vai jogar vai se arriscar muito nessa partida contra o Vasco, tendo o Paulinho, o Pedrinho e o Hulk. Nenhum dos 3 marca, né? O Hulk não marca ninguém, o Pedrinho menos ainda e o Paulinho menos ainda também, né? Acho o Pedrinho um jogador interessante, mas eu acho que o jogador está longe de gerar competitividade para a meiuca da equipe do Galo. Alguns torcedores podem reclamar do que eu estou falando aqui, né, mas é o que eu penso sobre o Pedrinho, né? Então, essa equipe do Galo, ela não está conseguindo jogar bem, porque tem um problema na ideia. A ideia de um jogo defensivo, né? Às vezes a equipe precisa atacar, precisa construir, mas a equipe dentro de campo está permeada por uma ideia defensiva, que é aquilo que ocorre na equipe em virtude também dos treinamentos e, sobretudo, antes disso, em virtude das ideias do técnico Felipão, que pensa futebol sobretudo a partir do quê? Primeiro, não vamos levar gols. Se for possível a gente fizer um, beleza. Para tanto, vamos tentar explorar o contragolpe. Bom, gente, neste jogo, essa proposta do Galo é uma proposta que pode perfeitamente se encaixar. Porque a equipe do Galo pode esperar, evidentemente, pela equipe do Vasco da Gama, que vai jogar em casa, vai ter uma pressão até mesmo para jogar no ataque. Mas a equipe do Vasco da Gama, do Ramon, é uma equipe muito equilibrada. Uma equipe que, teoricamente, ela vai tentar construir seus gols, mas também se preocupando muito ali com a sua defesa. O Ramon é também um técnico que gosta de se preocupar muito com o sistema defensivo, então a equipe do Vasco da Gama, ela pode perfeitamente atacar a equipe do Galo, mas na minha opinião com muito mais equilíbrio do que era apresentado quando a equipe era treinada pelo Barbieri, né? Então, na minha opinião, tem sim um favoritismo para esse jogo aí. Acho que o Galo não está muito bem neste momento. E o Vasco está se recuperando. Como vai jogar nos seus domínios, apesar da proposta do Galo ser uma proposta que pode dar certo, acho que essa conexão com a torcida, a qualidade do comando do banco de reservas e a despeito de alguns jogadores que talvez não rendam muito, como o próprio Robson Bambu, na minha opinião, eu vejo o Vasco um pouquinho à frente do Galo para este confronto aí, né? E se vencer, volto a dizer, pode se dar muito bem nessa rodada. Simbolicamente, é importante, começa o segundo turno vencendo, e além disso, os seus principais adversários ali que estão à frente ali, digamos assim, na luta por uma vaga na Série B, né? Esses adversários podem ter problemas, embora todos eles vão jogar dentro de casa. Então, o Vasco precisa ganhar, gente, precisa muito ganhar essa partida. Importa muito que o torcedor tenha muita tranquilidade no apoio à sua equipe, né? Essas coisas ficarem difíceis após sua equipe, porque a equipe dentro de campo vai precisar demais dessa conexão com a massa torcedora na arquibancada. Então, esperemos que tudo dê certo aí para as duas equipes, evidentemente, né? Mas evidentemente que eu estou torcendo muito para que o Vasco não caia, e nesse sentido, sim, né, esperando que o Vasco tenha um bom resultado aí no Maracanã, que nesse caso vai ser os seus domínios, contra essa equipe confusa do Galo. O Galo hoje vive um momento difícil, institucionalmente muito difícil, lamento muito pelo que está acontecendo, ainda torço para que as coisas se ajeitem, e ainda torço, ao contrário do que muita gente fala, o pessoal fala que já é algo aí que não dá mais para voltar para trás, falando que a coisa está tão complicada que é a SAF que salva. Aí eu ainda torço para que esse processo de SAF seja boicotado no Galo e o modelo associativo volte, né, volte ao Galo a ser poderoso no Galo. Evidentemente, para que isso aconteça, os dirigentes precisam tomar vergonha na cara, né? Assim como o
pessoal do modelo associativo do Vasco, não tem vergonha na cara, a gente também tem isso hoje ali no Galo. Né? Então, assim, sequestraram completamente o Galo, assim como também os dirigentes do Vasco sequestraram o Vascão. Então, são duas gestões vergonhosas, né? Sem vergonhas, né? De gente mau caráter, né? Esperemos que esses dois clubes melhorem, né? Esses dois clubes se recuperem. Então, eu torço muito para que essas duas forças do futebol brasileiro sejam cada vez mais empoderadas, né? Para tanto, neste confronto, importa muito que o Vasco vença, gente. Importa muito que o Vasco vença, porque o empate para o Vasco da Gama não vai ser, evidentemente, um bom resultado. E também para o próprio Galo, se quiser alguma coisa com o campeonato, também precisa vencer, porque o empate tampouco vai significar alguma coisa. Só que o problema é a cabeça. Para o Filipão, empatar fora de casa em São Januário ou no Maracanã contra o Vasco é um grande resultado. É um técnico limitado e já ultrapassado, né? Mas, na verdade, o Vasco da Gama precisa vencer esse jogo, gente. Sim ou sim. Por quê? Porque os seus adversários podem não vencer. E se o Vasco vencer, pode subir muito na tabela e aí começar a ter um debate aí mais distanciado com o Z4 do Campeonato Brasileiro. Tá bom, gente? Então, é isso. A Vegete tem de tudo para ir para as redes. E se for para a rede de novo, gente, torcedor tem que dar muito apoio para esse jogador, porque realmente ele merece. É isso.